Então, não existe razão científica, Márcio, nenhuma razão científica que justifique o fechamento de escola ou a não reabertura da escola com todo o conhecimento científico e que a gente conhece desse vírus há praticamente 10 meses. Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. O nosso foco da campanha qual que é? A gente não quer perder o calendário do ano que vem. Durante 2020, as crianças de escolas públicas ficaram totalmente sem atividades praticamente. Impossível se pensar em ensino remoto com a nossa realidade. Uma das primeiras medidas a serem tomadas com o início da pandemia do coronavírus foi o fechamento das escolas. De março para cá, aqui no Brasil, aos poucos foram reabrindo bares, restaurantes, shoppings, mas nada das escolas. É claro que muitos pais e professores têm medo, afinal pensam no risco de surtos que possam surgir a partir da eventual retomada das aulas presenciais. Há, no entanto, trabalhos mostrando que os surtos raramente se iniciam nas escolas. Além disso, se respeitados os protocolos, as escolas são seguras tanto para crianças quanto para educadores. E também é incomum a criança transmitir o vírus para outra criança ou adulto. Mesmo assim, estamos vivendo um momento bastante complicado da pandemia aqui no Brasil. Nos últimos dias, foi lançada por pediatras uma campanha chamada Lugar de Criança é na Escola. O grupo defende o retorno com segurança das aulas em 2021. Nesse episódio aqui do podcast, eu recebo um dos idealizadores dessa campanha, o médico pediatra Rubens Catti. Bom, Dr. Rubens, a gente vive aqui no Brasil agora um momento novamente complicado da pandemia, né? A gente tem curvas em crescimento e aí eu queria saber, com esse cenário, né, por que surgiu a campanha Lugar de Criança é na Escola, pela reabertura das escolas, hein, doutor? Certo, bem, Márcio, o que surgiu para nós foi o seguinte, a primeira medida, a pandemia foi decretada no mundo dia 11 de março. Imediatamente, dos 210 países que participam da Organização Mundial de Saúde, praticamente 190 países fecharam suas escolas. Esse primeiro fechamento das escolas foi totalmente justificável, porque como é um vírus respiratório, na maioria das vezes as crianças são grupo de risco. E a gente usou como experiência a gripe H1N1 em 2009, onde 30% dos casos graves eram crianças. Então se fechou a escola para proteger as crianças. Com o conhecimento do vírus e o número de casos, observou-se em todo mundo que as crianças eram um grupo de menor risco. As crianças pegavam menos Covid, elas tinham formas menos graves, elas tinham necessidade de internar menor, tinham menos complicações e uma mortalidade, assim, 40 a 50 vezes menor do que os adultos. Com esses dados, o que vários países do mundo fizeram? Se a criança é o grupo de menor risco, não tem nexo eu manter as crianças fora da escola. Houve a reabertura das escolas. Então, houve países como Alemanha, como França, como Noruega, Dinamarca, a Suécia nem fechou, que eles reabriram as suas escolas, a China reabriu suas escolas, com praticamente 2 meses da pandemia, a partir de maio. Então, quando esses países abriram, não aumentou o número de casos de Covid, e o que se observou que a criança, além de pegar menos e ter formas menos graves, as crianças transmitem muito menos a Covid em relação ao adulto. Então, o poder de transmissão de uma criança é muito menor do que um adulto. Então, os países europeus, principalmente, eles viram que não tem nexo eu manter um ambiente seguro, com protocolos de segurança, se as crianças não são grupo de risco e as crianças transmitem pouco um adulto. E eu sei que a realidade da Europa é diferente da nossa do Brasil, e daí o que a gente não conseguia aceitar aqui no país, que vários locais que têm escolas privadas com protocolos de segurança bem efetivos e talvez até mais restritivos, em relação à Europa, a gente tinha condições de abrir as escolas no Brasil a partir do momento que você tivesse uma estabilização da pandemia. E poucas escolas abriram. E o que me angustiou particularmente é que, como essa pandemia não é nada democrática, os mais vulneráveis são as pessoas que pagam um preço maior dessa pandemia. A pandemia mais agressiva, maior número de casos e mortes nas populações menos favorecidas. E seria uma injustiça muito grande, Márcio, eu dar o benefício para crianças de escolas privadas voltarem às escolas e a gente não dá esse benefício às crianças de escolas públicas. Então, isso angustiou muito a gente. Eu tenho que preservar o princípio da isonomia. Todas as crianças têm o mesmo direito à saúde, à educação, à segurança. Então, isso angustiou muita gente. Então, a gente começou esse movimento
O movimento tem como objetivo dar condições para que as crianças e também os profissionais da área de educação, professores, educadores, zeladores, limpeza, motoristas, seguranças, convivam num ambiente que tenha segurança para o seu trabalho. Então, o objetivo é abrir escola pública para dar segurança às crianças e também segurança aos profissionais que lá trabalham. Essa foi a motivação desse nosso movimento, que a gente iniciou esse movimento faz 3 dias, foi dia 1º. Uhum. Mas, doutor, e como é que seria, então, esse retorno? O senhor falou de condições, muitas vezes, sanitárias, enfim, das escolas, né, especialmente as escolas públicas. Como fazer um retorno seguro nessas condições? Proposta, efetivamente? Será que rodízio Não, tem várias alunos? propostas. Cada país está adotando, Márcio, um protocolo de segurança, mas todos os protocolos de segurança, eles contemplam alguns itens básicos. Quando que eu posso dizer que uma escola, um ambiente, que a criança, e eu quero ressaltar, nós queremos segurança aos profissionais que lá trabalham também. Então, quando que eu posso considerar? Eu tenho que ter um espaço físico que eu possa manter uma distância entre 1 metro e 1,5 metro entre uma criança e outra, tá? Eu tenho que oferecer máscaras às crianças acima de 5 anos, crianças abaixo de 5 anos, não tem indicação e não há necessidade de usarem máscaras. Então, eu tenho que propiciar máscaras a todas as pessoas que frequentam a escola, desde que tenha mais do que 5 anos. Eu tenho que ter ambientes ventilados, arejados. Eu tenho que manter um distanciamento entre uma criança e outra, principalmente as crianças maiores. Eu tenho que ter locais onde essas crianças possam fazer a sua higiene, ter pia, ou se não tiver, a gente vai usar o álcool gel. E eu tenho que ter a maior segurança que nós temos em escolas é você promover atividades ao ar livre. Então, a maior segurança é você ter uma atividade, se possível, ao invés de uma sala de aula fechada, você vai ter aula numa quadra de esporte, numa área externa, se houver essas condições físicas houverem na escola. Então, se a gente conseguir manter essas crianças e profissionais em áreas abertas, tudo bem. Se não conseguir, a gente vai manter em ambientes arejados. Isso é um protocolo, Márcio, que depende muito pouco de dinheiro. Então, esses dados que eu estou falando para você, álcool gel, a gente consegue, sobra álcool gel no país. Máscaras, sobram máscaras no país. Os professores vão usar face shield, o espaçamento da escola, você pode fazer turno e contraturno, uma turma vai de manhã, outra turma vai à tarde, uma turma vai dias ímpares e outros vão dias pares, mas oferecer essa segurança a eles. Então, não falta dinheiro, não é uma questão financeira. Eu acho que falta vontade e o poder público, nós como sociedade, nós temos que dar condições para que essas crianças voltem a ter o seu direito fundamental, que é o direito à educação, e que os pais de crianças de escolas públicas, eles tenham segurança enquanto eles trabalham. A gente sabe que no Brasil, vários relatos de creches clandestinas, crianças ficando sozinhas com crianças, e isso está trazendo uma consequência absurda. Então, além da alteração de saúde mental que a gente está vendo em criança, depressão, angústia, ansiedade, ideação suicida, a gente está vendo evasão escolar, consumo de drogas, agressões físicas e abusos sexuais dentro do próprio domicílio. Então, a gente quer promover que a criança volte à escola, não só para que ela tenha um aprendizado didático, a gente quer que ela volte à escola porque ela frequente um ambiente seguro que vai protegê-la. Esse é a chancela de eu dar uma escola, um carimbo da escola segura, é eu contemplar essas 5 variáveis que eu comentei com você. Doutor, é um questionamento comum de famílias e até uma dúvida que há, né? Porque mesmo que tenha todas essas condições que o senhor citou, há o risco das crianças eventualmente se contaminarem e, por exemplo, levarem o vírus para casa, né? Como lidar com isso, sabendo que não raro, por exemplo, crianças têm contato com avós, né, que são grupo de risco? Então tá, Marcos. Então vamos lá. O que existe hoje na mídia, e você deve perceber, existe muita informação sem respaldo científico nenhum. Todos os pediatras que você conversa, Márcio, eles vão dizer para você o seguinte: Márcio, eu não estou dizendo a minha opinião é uma verdade individual minha. Eu estou passando para a população, para os professores, para os profissionais que na escola trabalham, informações científicas comprovadas, inquestionáveis. Então, não são opiniões. A criança pode pegar Covid, a criança pode transmitir a criança a um adulto, é muito incomum.
A criança raramente é o primeiro caso do domicílio. Quando uma criança está doente, tem o Covid positivo, em 80% a 85% das vezes, você tem um adulto que precedeu. E eu uso uma expressão que é incomum o vírus sair da escola. É incomum uma criança se contaminar na escola e levar esse vírus para dentro de casa. Se essa criança se contaminou na escola, não foi o contato com as outras crianças. O que contaminou uma criança na escola foram adultos que provavelmente passaram esse vírus para as crianças. Então, a escola é um ambiente seguro. Eu comento que se eu fosse um profissional e você me propusesse, Rubens, você quer trabalhar onde? Num supermercado, numa panificadora, numa farmácia, motorista de ônibus, guarda de trânsito, ou você quer trabalhar numa escola? Se a escola me oferecer esse kit básico de protocolo de segurança, eu me sinto muito mais seguro, que é muito mais seguro trabalhar com crianças. As crianças contaminam muito pouco. Vários estudos demonstram que crianças que permanecem em casa, a chance dela ter o Covid é 3 vezes maior do que crianças que frequentam escolas com protocolos de segurança. Então, o que a gente quer passar, nós como pediatras, são informações científicas inquestionáveis a todos que trabalham, que nós queremos dar segurança, que trabalhar com criança numa escola com protocolo de segurança é mais seguro do que qualquer outra atividade que você tenha hoje no país. Na avaliação do senhor, doutor, faltou ou está faltando vontade política aí do poder público para estabelecer um planejamento desse retorno seguro às aulas ao longo do período da pandemia? O senhor chegou a citar aqui, durante a nossa conversa, que até passou um pouco tempo, talvez, até já de ter pensado nisso, né, doutor? Passou, porque veja só, eu entendo, Márcio, o fechamento da escola, mas eu não entendo você perpetuar esse erro. Então, várias escolas no país já têm protocolos de segurança e não estão sendo abertas, escolas privadas. Eu entendo que escola pública, a educação no país está sucateada há muito tempo, então a gente tem que corrigir esse erro histórico de dar segurança aos profissionais da área da educação e às crianças. Então, o que a gente quer do poder público? A gente quer que não falta dinheiro. Então, eu não consigo entender se está provado cientificamente, Márcio, que escola é um ambiente seguro, por que todo o resto do país está aberto e somente as escolas no Brasil estão fechadas, usando a verdade dos outros países. A realidade de protocolo de segurança de países europeus, americanos, asiáticos, nós temos protocolos de segurança tão efetivos e mais restritivos nas escolas privadas. Então, o que eu não consigo entender é por que a escola é um ambiente seguro, mais seguro que existe para trabalhar a criança, os profissionais que trabalham com criança, os pais que têm, as famílias que têm no seu domicílio crianças, conviver com criança nos protege de infecções mais graves. Existem vários trabalhos que mostram que se você tem 1, 2, 3 filhos em casa, você vai ter formas menos graves da Covid, a criança nos protege. E os professores têm esse contato com isso. Então, o que está faltando? Ação nossa. Então, a gente está se omitindo, é uma ofensa à dignidade das crianças, é você cercear um direito fundamental que é a educação sem motivo nenhum. Então, não existe razão científica, Márcio, nenhuma razão científica que justifique o fechamento de escola ou a não reabertura da escola com todo o conhecimento científico e que a gente conhece desse vírus há praticamente 10 meses. Doutor, dentro dessas linhas aí dos protocolos para o retorno seguro, está envolvida, por exemplo, a questão da diminuição de alunos por sala? Eu pergunto porque a gente sabe que também houve uma certa migração, né, de alunos que estavam na rede particular, até por questões financeiras, econômicas, para vagas na escola pública, né? Também pensa-se nisso? Como é que seria essa questão das salas de aula? Ou há uma segurança de que com os protocolos devidos, né, com o distanciamento, dá para se manter a mesma quantidade, por exemplo, de alunos nas aulas, salas de aula? Isso. Então, o que vai acontecer? Então, os protocolos de segurança visam o quê? Alguns protocolos usam a distância de 1 metro em cada criança nas atividades dentro de sala de aula, outros protocolos 1,5 metro. Então, a gente sabe que as escolas públicas, você tem muita criança por metro quadrado, sem dúvida nenhuma. E houve a migração de escola privada para escola pública em torno de 15% no país. Então, o número de alunos vai aumentar. Então, a gente não pode conceber voltar à escola do jeito que era. Então, se eu não tiver condições de reduzir o número de alunos por sala, você vai ter que fazer um estudo híbrido, um trabalho híbrido.
você tem uma atividade um dia remota, outra atividade você tem uma presencial, uma turma pode ir de manhã, outra turma pode ir à tarde. Então, não podemos trabalhar na possibilidade com o mesmo número de alunos por metro quadrado. Isso, sem dúvida nenhuma, a gente tem que proteger. Mas já tem uma seleção natural, Márcio. Por exemplo, há 4 meses, se você foi feita uma enquete com pais de escola pública, 90% não iam levar o seu filho à escola. Hoje, nas escolas privadas, 50% dos pais aceitam levar os seus filhos à escola. Então, se os pais têm uma rejeição, um certo medo, e eu não critico, a decisão de uma família é soberana. Se você resolve não levar o teu filho para a escola ou levá-lo, ninguém tem o direito de criticá-lo. Então, se 50% de escola privada não quer levar, você já fez uma seleção natural. Eu tinha 20 alunos por sala, eu só vou ter 10. Mas esse privilégio, os pais de escolas públicas não vão ter. Os pais de escola pública têm que trabalhar o tempo todo. E o meu filho vai ter que ir. Então, vai ter que ser reajustado o espaço físico, sem dúvida nenhuma, para você contemplar, no mínimo, a segurança é 1 metro. Tá? Se a gente conseguir 1,5 metro, ideal, mais 1 metro dá para você trabalhar. Então, as escolas vão ter que ser redimensionadas com o seu número, mas você pode dimensionar atividades extra-muro. Então, a grande segurança de uma criança, de uma escola, hoje, é você ter atividades ao ar livre. As escolas que oferecem atividades ao ar livre, como no começo você pode limitar atividades, por exemplo, atividades físicas de grupo, você vai ter que usar ambientes das escolas que não eram usados como atividade didática. Quadras de esportes, quadras abertas, quadras fechadas, para você exercer atividade também nesses locais. Uhum. Doutor, 2 questionamentos para a gente fechar aqui nossa conversa. O primeiro deles por exemplo, mesmo que com todos esses cuidados tomados, há alguma possibilidade, por exemplo, e eu estou pensando isso sob a perspectiva do poder público, de repente, de que uma volta às aulas nas escolas públicas traga um impacto no transporte coletivo, por exemplo, aumentando a circulação de pessoas, e aí isso poder causar um agravamento da pandemia ou não? Certo, mas sem dúvida nenhuma. Então, a escola é o ambiente. Eu entendo que profissionais que trabalham em escola pública vão usar o transporte coletivo. Tá? Mas a referência que a gente faz é que aumentou. E se eu vou usar o transporte coletivo, e o que eu tenho que fazer? As autoridades responsáveis, hoje, Curitiba diz que está limitando a 50% de ocupação. Então, o que a URBS tem que fazer? Tem que fazer um dimensionamento. Eu vou abrir escola pública. Se eu vou abrir escola pública, eu vou colocar, usando o transporte coletivo, mais X pessoas. Eu tenho que aumentar o quantitativo de ônibus no transporte e respeitar. Se você respeitar a regra de 50% de ocupação, não vai ninguém em pé, só sentados, a gente consegue controlar. Porque todas as atividades, Márcio, estão usando o transporte público. Tá? E a gente sabe, eu sei que transporte público é um local de risco de contaminação, mas se você cobrar esse transporte público com segurança, se você diz para mim, eu vou abrir escola pública, eu vou colocar mais 5.000 pessoas no transporte coletivo, eu vou ter que usar mais veículos de transporte coletivo e manter essa segurança do espaçamento dentro de transporte coletivo. Isso a prefeitura vai ter que oferecer. E para fechar a última pergunta, doutor, dá para a gente mensurar o tamanho, vamos dizer assim, do prejuízo que um ano inteiro, praticamente perdido, como foi 2020, né, pode representar para as crianças que ficaram sem essa presença, esse convívio presencial nas salas de aula, nas escolas, doutor? Dá para você dimensionar da seguinte maneira, Márcio. Desde o começo da pandemia, um termo que foi erroneamente colocado é que a Covid é benigna em criança. Eu não acho a Covid benigna em criança. Eu julgo as crianças, as maiores vítimas da Covid são as crianças. Não vítimas da sua fase infecciosa ou da sua fase inflamatória. Por exemplo, no mundo, depende da América que você vive, se você vive em qual continente que você vive, as crianças representam de 5% a 10% do total de casos. E elas pegam menos Covid, elas têm menos formas graves. Mas as crianças são vítimas, Márcio, por 8, 9 meses, 250 dias, sem o convívio, sem sair, sem a socialização da escola. Então, hoje nós temos, numa estimativa pessimista, 30% das crianças estão pagando um preço caríssimo dos efeitos desse distanciamento e isolamento prolongado. Depressão, angústia, ansiedade, irritabilidade, ideação suicida, obesidade e desnutrição.
30% das crianças no Brasil em idade escolar, Márcio, representa 20 milhões de crianças. E esses 20 milhões de crianças que estão longe da escola, o que elas precisam não é um atendimento meu como pediatra. O que essas crianças precisam para corrigir essas alterações de saúde mental que elas estão sofrendo, pânico, estresse pós-traumático, medo que familiares que eles amam morram, porque a gente está vendo morte todo dia. As crianças precisam do retorno da convivência com seus amiguinhos na escola, desde que a gente dê segurança. As crianças precisam desse retorno ao professor. A criança tem um termo em aprendizado, mas que chama janelas de plasticidade. Qual é o momento ideal dessa criança aprender algumas coisas? Essas crianças perderam. E essa perda de aprendizado ou atraso de aprendizado nas crianças de escolas públicas, eles vão pagar um preço o resto da vida, porque já são crianças socialmente prejudicadas, famílias socialmente prejudicadas. Essa deficiência no seu aprendizado, ela vai levar para o resto de sua vida. Então, tem trabalhos de perspectiva que vai dizer 1 ano de perda escolar. No futuro, vão ser aquelas crianças que, quando forem fazer uma prova do Enem, vão ter um índice de conhecimento e vão ter um número do Enem, uma nota menor do que as outras crianças. Quando elas forem prestar concursos públicos, quando elas forem prestar concursos vestibulares. Então, essa injustiça que nós estamos cometendo com crianças de escolas públicas fora de ambiente escolar, o meu filho, o teu filho, se você vir uma deficiência, você vai corrigir, você vai fazer um reforço, você vai contratar professor. Essas crianças não. Então, essa injustiça no conhecimento, no aprendizado, são pessoas que vão pagar um preço muito caro o resto de suas vidas, porque elas vão ter menos condições de competirem com as outras crianças no resto de suas vidas. Dr. Rubens Krat, médico pediatra, muito obrigado por atender aqui o podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. Até a próxima. Márcio, foi um prazer. Abraço. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maris Crocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, montagem do Leonardo Bestloff, direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!